E chegamos ao quarto dia do devocional da lição 3 do livro do Max Lucado, As 10 Mulheres da Bíblia. E a mulher que estamos estudando é a Abigail. Preste bem atenção ao prosseguimento dessa história. Acompanhe comigo na página 72, quarto dia. A humildade vira o jogo. Por um triz. As palavras de Abigail recaem sobre Davi como o sol de verão sobre o gelo. E ele se derrete e diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. 1 Samuel 25, do 32 ao 33. Foi por um triz, como o próprio Davi prontamente admite. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Versículo 34. Davi aceita os presentes de Abigail, dizendo a ela: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Versículo 35. E então Davi retorna ao acampamento e Abigail volta para casa. Ao chegar, ela encontra Nabal bêbado demais para conversar. E então espera até a manhã seguinte para descrever quão perto Davi chegará do acampamento dele e o quão perto Nabal estivera da morte. O que acontece em seguida é surpreendente. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma cobra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Versículos 37 e 38. Primeira questão, com base nessa passagem, qual o efeito das palavras sensatas de Abigail sobre Davi? Como ele reagiu ao conjunto de esforços dela para promover a paz? Pare um pouco, medite nessa palavra, deixe Deus falar no seu coração e responda essa questão. Segunda, em que situações do passado Deus convocou você para agir como pacificadora? Os resultados foram semelhantes ou diferentes dos quais Abigail vivenciou nessa passagem? Explique. Nesse tempo, nós somos convidadas a refletir o quanto que verdadeiramente estamos sendo semelhante a Abigail no que tange a questões de contendas, a relacionamentos conjugais. Pare um pouco e reflita sobre isso. E então retome o vídeo para prosseguirmos então. Questão número 3. Quem na sua vida, talvez um líder como Davi, você pode encorajar hoje? Dedique algum tempo para pedir a Deus que identifique essa pessoa e o que pode dizer a ele ou a ela. Escreva o que o Senhor coloca em seu coração e compartilhe-o com essa pessoa. Pare um pouco, medite e traga luz ao que precisa nesse momento da sua ajuda. Questão 4. O que os seguintes versículos dizem sobre como Deus deseja que tratemos nossos líderes? Em Tito 3:1, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. 1 Pedro 2:17 a 18. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. 1 Pedro 5:5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pare um pouco, medite em cada uma dessas palavras, observe Abigail, a sua conduta, a sua forma de agir, e traga, então, a sua reflexão de forma escrita. E então retome esse vídeo para que possamos ler juntas aqui o material na página 73. O poder dos mansos. Ao saber da morte de Nabal e da súbita disponibilidade de Abigail, Davi agradece a Deus pelo primeiro fato e tira proveito do segundo. Sem conseguir apagar da memória a imagem da linda mulher no meio da estrada, ele a pede em casamento e ela aceita. Davi fica com uma nova esposa, Abigail com um novo lar e nós com um grande princípio. A beleza consegue superar a barbárie. A mansidão virou o jogo naquele dia e a disposição de Abigail de humilhar-se reverteu um mar de fúria em Davi. Somos chamados a fazer o mesmo, a nos humilharmos e sermos pacificadores neste mundo. E como modelo, não precisamos mais do que Cristo, que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8.
Cristo deixou de lado a sua reputação. Ninguém em Nazaré o saudava como filho de Deus, e ele não se destacou na foto da formatura do ensino fundamental, nem exigiu papel brilhante no anuário da faculdade. Os amigos o conheciam como um carpinteiro, não como dono de uma grande madeireira. Sua aparência não chamava atenção, sua posição não lhe garantia crédito no grande evento do Natal. Jesus abandonou os privilégios celestiais e aceitou as dores terrestres. Deus está à procura daqueles que farão o mesmo, de gente como Abigail, por intermédio de quem ele possa entregar Cristo ao mundo. A história de Nabal nos mostra que o sucesso sabota as lembranças dos bem-sucedidos. Vou repetir essa frase para que você medite nela. A história de Nabal nos mostra que o sucesso sabota as lembranças dos bem-sucedidos. Há uma antiga fábula sobre um elefante que pesadamente atravessava uma ponte de madeira sobre um desfiladeiro. Quando o imenso animal cruzou aquela estrutura velha e desgastada, ela rangeu e gemeu sob o seu peso. Ao chegar do outro lado, uma mosca que se aninhara numa de suas orelhas clamou: "Cara, a gente balançou legal aquela ponte." O comentário sem noção dessa mosca. O elefante tinha feito todo o esforço, mas será que não fazemos o mesmo? O sujeito que suplicou por ajuda na faculdade de medicina 10 anos atrás está muito ocupado hoje para louvar. Mas no passado, quando a família lutava para dar contas dos desafios, confiava em Deus para ter o pão de cada dia. Agora que há carro a mais na garagem e o dinheiro no bolso, faz algum tempo que não falam dele. O sucesso provoca amnésia. No entanto, conforme a história de Abigail revela, a humildade tem o poder de superar o orgulho. Desculpas podem aplacar discussões, mas contrição pode neutralizar a raiva. Galhos de oliveira fazem mais coisas boas do que machadinhas. A língua branda quebra até os ossos. Isso está em Provérbio 25:15. Uau! Quanta sabedoria numa única leitura. Eu gostaria de convidar você a gastar mais tempo, ou melhor, a investir mais tempo nessa leitura. Afinal de contas, nós estamos todas sendo transformadas nesse tempo, através dessa meditação preciosa que esse autor está trazendo através da vida dessas mulheres que passaram na história da Bíblia. E na questão 5 ele fala: ao reler essa história, de que maneira você vê Abigail demonstrar sua humildade? Pare um pouco, medite, responda e depois retome para a questão 6. Abigail pediu a Davi que a perdoasse e em seguida rogou para que toda a culpa atribuída a Nabal recaísse sobre ela. É uma bela imagem do poder da humildade. O que os seguintes versículos dizem sobre o que a humildade fará em nossa vida? 2 Crônicas 34:27. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença. Eu ouvi, declara o Senhor. Jeremias 9:24 diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Lucas 14:11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Questão 7. Quais são algumas formas pelas quais você pode espelhar a humildade de Cristo hoje? Para um pouco e medite sobre isso, porque as tuas ações vão sair dessa tua resposta. Não passe por esse estudo somente. Não escute esse vídeo somente. Pare, dedique um tempo para isso. Acorde talvez um pouco mais cedo para meditar nisso. Se você está acompanhando todos os dias e mais cedo do que o horário que a gente estabeleceu para iniciar nosso estudo, é o tempo que você tem para estar na presença do Senhor, então faça isso. Eu sei que no Brasil é um pouco mais cedo, aqui nos Estados Unidos já é bem cedo, mas é possível. Se eu posso, você também pode. E o Senhor está esperando por esse nosso passo de investir mais tempo com Ele. E para a gente finalizar, a questão 8. Repare que nessa história, Davi também reage com humildade. Como você percebe o coração dele mudar? Quem no seu mundo alimentou a humildade em você? Explique. Quem no seu mundo inspirou você a ser mais humilde? Quando Davi encontra aquela serva do Senhor e da forma como ela expressa a sua humildade,
se humilhando ali naquela posição de reverência para Davi, aos pés dele, aquilo toca o coração daquele homem. Quem tem inspirado você a ser humilde também? Para a gente finalizar, eu quero ler aqui a última passagem, a última leitura. Todos vivemos num mundo onde somos reizinhos dentro dos nossos reinos e queremos tudo do nosso jeito. E agora, a humildade parece um estrangeiro em nossa sociedade egoísta. Ela se destaca, vai de encontro à norma e contrasta com ela, exatamente como Abigail, a qual confronta a hostilidade egoísta que a cerca. Quando ela abre a boca nessa história, o tom muda da treva para a luz e ela compreende o poder da humildade, porque por trás desta serva, por trás desta está o poder de Deus. Somente quando permitimos que a graça de Deus desvie nossos olhos e nossos reinos para o verdadeiro reino, é que a legítima humildade pode começar a crescer. Então agora você já sabe por onde começar. Que Deus abençoe a sua semana, esse dia, seu devocional, a sua leitura, fazendo você entender aquilo que vem da parte dele de forma personalizada na sua história hoje. Onde é que essa história se aplica na tua história? Beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.